Cristo. Amém, amados? Você pode se sentar, abrir a sua Bíblia e o seu coração, amém? Que já está aberto. Amém, amados? Vocês estão preparados? Amém. Estão preparados para jantar? O banquete está preparado. Não sei você, mas eu estou com uma fome e é de Deus. Amém. Não é de comida natural, amém? É de comida do céu, é de algo espiritual, amém? Eu quero que você abra comigo, se você trouxe a sua Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, lá no versículo 13, a gente vai ler um versículo. Amados, vocês sabem que eu sou pregadora da fé, né? E eu vivo por esse trilho, amém? Eu decidi viver essa vida. Que vida? Uma vida de fé, né? Tem coisas natural pegando? Tem, mas eu não fico mais com elas. Amém? Diga comigo assim, as coisas naturais, que tentam me atrapalhar, não me pertencem mais. Porque eu entendi que o trilho que eu devo caminhar e viver é pela fé. Amém, amados? Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz assim a palavra de Deus, Paulo falando, diz assim, está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. É porque nós cremos que nós falamos. Falamos o quê? A palavra. A palavra de Deus. Amém? Amados, a palavra ela tem uma voz. A fé, ela fala. Cri, por isso falei. Então, isso nos mostra que a fé, ela tem uma voz. E o que eu estou querendo dizer com isso, para mim e para você? Que o crente que já recebeu a Cristo, que é cheio do Espírito Santo, que tem voz, que não é mudo para a glória de Deus Pai, se for vai ser curado. Ele tem que falar. Aí você vai dizer, mas eu falo todos os dias. Eu também. Mas o que Deus está querendo dizer, você tem que falar como eu falo. Você tem que falar a minha língua. Você tem que falar a minha linguagem. Você precisa falar a linguagem celestial. Você precisa falar a linguagem da palavra. Porque é somente essa que faz com que você linke a vida de Deus com a sua vida. Não tem como eu dizer que eu vivo no Espírito, que eu vivo pela fé, se o que sai da minha boca são palavras de derrota. São palavras negativas, não vai dar, eu não consigo, eu tenho medo, eu não posso, e agora, meu Deus, você não está vendo, como é que vai ser? Isso não cabe mais para nós. Amém, amados? E nessa noite Deus está nos trazendo para o quê? Para um choque de realidade, Tati. Porque a gente tem ministrado nesses últimos cultos, Tati, Deus tem falado profundamente conosco, sobre não ser mais menino na fé. Cara, a gente já tá velho. E não é na carne, não. É velho espiritualmente falando. Ninguém aqui nasceu ontem. Ninguém aqui recebeu a Cristo ontem. E amados, quem tá perdendo nessa jogada somos nós. Vamos ser sinceros. Como assim? De não estar usufruindo o maravilhoso, o extraordinário de Deus. E nessa noite, Deus é tão maravilhoso que assim como um pai ensina um filho a caminhar, a comer, a andar de bicicleta, ele vai lá, compra uma bicicleta, bota o filho na bicicleta, bota mais 2 rodinhas, né? Ainda segura. Aí quando o filho tem um equilíbriozinho, tira uma rodinha, tá mais equilibradinho, tira a segunda, dá um empurrãozinho. Amém? Nessa noite, Deus está tirando as 2 rodinhas e está dizendo, vai, que você já é adulto, você tem equilíbrio, você tem o Espírito Santo. Amém? E nós vamos abrir lá em Gênesis capítulo 1, que é onde a coisa vai pegar. Amém? No bom sentido. Amados, em todo o tempo, Deus, na sua palavra, Ele está nos ensinando. E quando Deus cria o mundo, quando Ele começa a criar todas as coisas lá em Gênesis, Ele está mandando, Ele está ensinando, Ele está escrevendo uma cartilha. Diga para o seu irmão, Deus escreveu uma cartilha para você viver tudo aquilo que Ele tem para você.
Agora você olha com uma cara bem espiritual, amorosa, pro seu irmão, e diga assim, você está estudando essa cartilha? Está fazendo os temas? Amém? Eita, Deus bom, eu amo esse Deus. É para rir mesmo, amém? Porque nós somos um povo feliz. Amém? E quando Deus mostra, quando Deus ensina, a gente se alegra mais, porque Ele está dizendo, pô, Ele está confiando mais isso para mim. Bora crescer, bora crescer. Amém? Se Ele está confiando mais coisas maiores, é porque Ele está olhando e Ele acredita que dá, que você pode, que você tem fé para isso. E Ele quer te tirar dessa fé pequena. Amém? Olha o que Ele está dizendo lá em Gênesis, no capítulo 1. Deus, Ele olhou para o mundo e viu que estava o quê? Caos, trevas, bagunça. Não tinha nada de muito bom. Estava uma bagunça muito grande. Mas Deus tinha o quê? Um projeto. Diga assim, um projeto. E esse projeto envolve eu e você. Porque a Bíblia diz que Deus em 7 dias criou todas as coisas. 6, 7º descansou. Obrigada. Meu ajudador é marido. Né? Em 6 dias Deus criou todas as coisas. Agora eu quero que vocês, cheios do Espírito Santo, me ajudem. O que Ele fez? Vai pular lá para o versículo 3. O que diz as primeiras frases no 3? Pronto. O que Ele fez? Falou. Quando a gente vai para a primeira série e a gente tem a cartilha, a professora começa a ensinar o quê? A de abacaxi, né? A de, o que mais? Abelha. Aí desenha uma abelhazinha. Pra quê? Pra nós não esquecer. Aí ela bota o B. B de quê? Banana. Bola. Né? C. Uma casinha. Amém? Vocês estão pegando a visão? No espírito? Aí Deus, quando criou tudo para o homem, eu e você, o que Ele fez? A cartilha. Ele começou a dizer. E aí, por detrás tem uma chave que eu e você temos que pegar agora. Quando Ele dizia, o que depois Ele dizia, o que Eita, povo cheio do Espírito Santo inteligente. Acontecia. Então quer dizer que quando a gente fala, crendo, nossa. Instantâneo. Não, quase não. É. No reino espiritual é, Tati. Falou, aconteceu. Falou, aconteceu. Tu não viu no natural, mas no reino espiritual já foi feito. Porque a Bíblia diz que o que for ligado na terra já foi ligado no céu e tá pronto. Tá, e quando vai manifestar? Continua crendo e não desanima. Se não desanimarmos, você vai receber. E disse Deus, vou ler no início, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma, vazia, trevas cobriu a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Coisa linda. O Espírito Santo estava ali com Deus. Daqui a pouco a gente vai ver que a palavra que é Jesus também estava. A Trindade estava ali construindo todas as coisas. Aí você analisa comigo. É um Espírito. O Espírito de Deus não mora mais na caixinha feita por mãos humanas. Ele mora onde? Dentro de nós. A Bíblia diz que Ele criou um lugar aqui, uma lacuna, que é só para Ele morar. Então esse Espírito que pairava ali, ele mora dentro de mim e de você. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado, você está vendo o Espírito Santo ali, ó, pela fé. O Espírito Santo está ali, ó. Ali, aqui. O Espírito Santo está aí. Ah, mas não estou vendo, você não veio por vista. Aí, pega a visão, porque a gente vê pela fé primeiro. Versículo 3 diz assim, disse Deus, Deus falou, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois, no versículo 6, o que Deus fez? Disse Deus, Deus falou de novo. Então, se nós for analisar, amados, a gente vai pular lá para o versículo 9, a gente vai ver que diz o quê de novo? E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. Vamos para o versículo 11, então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, planta e dê sementes
e árvores segundo a sua espécie. Quando eu falar e tu falar, estamos lançando semente que vamos colher segundo a espécie. Cara, isso é uma chave, um poder para a gente calar a boca em certo momento e abrir a boca para outros momentos. Que não é só para falar, é para falar a coisa certa, porque às vezes a gente fala muito, mas fala muito errado. E a gente vai colher tudo aquilo que a gente falou, porque são sementes lançadas. E semente lançada, alguém vai pegar, se não for Deus, o diabo. A gente tem que selecionar a palavra que a gente vai dizer. Amém? Em todo o tempo. Amados, quando pular lá pelo 14, vai dizer, disse Deus, haja luminares. Amém? E Deus vai dizendo, pulando para o 26, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele me fez e te fez conforme a sua semelhança. E olha que coisa linda. Então disse Deus, façamos. Façamos está no quê? No plural. Ele, o Espírito Santo e Jesus Cristo, que é a palavra. Porque quando ele falava, a palavra que é Jesus manifestava. E o Espírito Santo, que é o ajudador, pegava junto. E Deus, que é o Pai Todo-Poderoso, manifestava. Tem coisa mais gloriosa e poderosa que essa trindade? Isso está para nós, meus irmãos. É para se alegrar mesmo, é para pensar e se alegrar. Não há mais tempo de olhar só para a Bíblia e ler ela como algo poético. Pá, que bacana, Deus fez em 6 dias, que bonitinho, os bichinhos. Não, não, não. Isso é para hoje. O que eu vou fazer com o eu disse? Haja. O que eu vou dizer a partir de hoje? Amados, chegou no tempo onde nós precisamos ser profeta da nossa vida. Nós precisamos ser profeta da nossa casa. Nós precisamos ser profeta na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso bairro. Profeta não é só de ofício. Profeta é abrir a boca e falar algo que tu deseja que manifeste na vida, a tua ou de alguém, segundo a palavra de Deus. E se você profetizar segundo a palavra de Deus, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Vai dar. Principalmente se for regada com fé. Não tem para onde correr, vai dar. Amados, outra coisa linda que eu estava analisando, lá no capítulo 2, versículo 1, diz assim, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que nele há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. Abençoou Deus o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amados, olha que coisa linda. O homem estava junto com Deus quando Deus começou a criar as coisas? Mas ele deu todas as coisas para o homem prontinha. E amados, quando ele deu todas as coisas prontinha para o homem, o que ele disse para o homem? Governe. Governe. Então quer dizer que eu e você temos um poder para governar com palavras e fé a nossa vida, a nossa casa, a nossa saúde, as nossas finanças, os nossos filhos, o nosso trabalho e tudo aquilo que a gente desejar fazer. Vocês estão entendendo, amados? O Espírito Santo está tratando algo com você em relação a essas coisas? Não dá mais para ficar parado, Graça. Se é para abrir a boca, que seja para falar o que Deus diz. Se for para abrir a boca, que seja para manifestar a glória de Deus. Amém, amados? Cara, eu amo essa palavra. Lá em Marcos 11, você pode abrir comigo? Aleluia. O tempo inteiro, amados, eu fico pensando, enquanto eu estava lendo, na verdade eu não estava nem lendo, eu estava ruminando essa palavra dentro de mim, porque eu não tive tempo de sentar e preparar a palavra, mas eu orei ao Senhor, eu digo, Senhor, o Senhor sabe que eu estou trabalhando hoje e eu não estou com disponibilidade de tempo de sentar e parar, mas eu sei que teu Espírito pode ministrar no meu espírito e a coisa vai dar certo. Amém? Porque não é na força do meu braço. Porque a palavra ela já está enxertada. Ela está dentro de mim. E se eu crer nisso e crer que o Espírito Santo vai pegar junto, eu só tenho que botar para fora o que está dentro. Amém?
Isso serve para todos nós em todos os dias da nossa vida, em todas as áreas. Lá em Marcos 11, conhecidíssimo, no versículo 22, Marcos 11, 22, diz assim a palavra de Deus. Jesus está falando com os discípulos e ele diz assim lá, Marcos 11, 22. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, a este problema, a essa situação, a essa circunstância, aquilo que está te incomodando no momento, levanta-te e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que se fala, diz. Você precisa dizer. Jesus, quando ele estava aqui na terra e aparecia um endemoniado, ele dizia, sai. Ele falava, sai dele, deixa ele livre. O que é isso? Falar. Levanta e anda. Ele falava. Mas nós precisamos começar a falar com as coisas. Como assim? Desse jeito. É a tua mente? Fale com ela. Mente, cala a tua boca em nome de Jesus e sujeite-se à palavra. Eu tenho a mente de Cristo. Amém? Vocês estão capturando? E Jesus falando aqui aos discípulos diz no 24, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creio que já recebeu. Já vê, já toma posse, já se alegra, já dança, já celebra. Não espera ver. Porque aquele que esperar para ver tem a grande possibilidade de não enxergar. Porque fé é uma posse antecipada. Fé não é algo que depois que chegar eu me alegro, eu celebro, eu dou graças, eu vou na igreja, eu dou uma oferta para Deus porque Ele me deu tal coisa. Isso é religião. Agora fé, eu orei, eu criei porque está escrito, eu falei, e é falar em voz alta. Não é em pensamento, não. É falar. Deus está esperando nós falar a sua palavra. Diante da circunstância, diante do que a gente quer, porque aqui Jesus está dizendo que tu pode pedir o que tu quiser. Se está alinhado com a palavra e tu crê e não duvidar no teu coração, já é. E se tu não desanimar na tua fé, esperando, já é, vai chegar. Como é que tu faz? Tu ora crendo, dando graça, já louvando, dando graça. Passou uma semana, Pai, obrigado porque já chegou, já recebi, é meu. O que é meu, o diabo não toca, não rouba. O que é isso? Regar a minha oração. Regar a minha fala com Deus. Regar a semente que eu lancei. Porque toda vez que eu falo, que eu digo, eu estou plantando, Roger. Só que a fé, ela também rega. A fé, ela só não planta, ela só não fala. Porque nós estamos falando, Roger, sobre que a fé, ela tem uma voz, ela fala. Cri, por isso falemos, cremos, por isso falamos. Deus construiu todas as coisas falando. Nós estávamos falando antes de tu chegar que a palavra de Deus ali, quando a gente começa a ler em Gênesis, é como se Deus tivesse deixado uma cartilha do beabá. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E aconteceu. Quando a gente vai para a escola, na primeira série, nos dão uma cartilha, né? Aí tem a letrinha A de quê? De abelha. Aí tem uma abelha desenhada do lado. Para quê? Para tu não esquecer o A, que é da abelha. Não é verdade? Aí, às vezes, a gente sabe tudo isso e esquece. Porque a gente vai ter que começar a desenhar, né, ô Graça? Tem uns desenhos para Deus. Colar. Eu não sei você, mas tem coisas que eu pego, fotos e desenho de coisa e boto ali no meu mural. Se tu entrar ali dentro do meu mural, na frente da minha mesa de trabalho, tu vai ver um mural bem grande, assim, com umas fotos de coisas que eu quero comprar, de coisas que eu quero fazer, de viagens que eu quero ir, lugares que eu quero conhecer. Valores que eu quero alcançar, a casa que eu quero comprar, o carro que eu desejo comprar, porque a fé, ela vem antes. Quando Abraão recebeu a promessa de ser pai de muitas nações, já velho e a esposa estéril, Deus trocou o nome de Abraão. De Abraão para Abrão. De Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Prolífero, fértil. Por quê?
Porque cada vez que Sara chamasse ele, ela chamava o marido, para o ouvido dele era como? Pai de nações, vem cá. Amor, pai de nações, vem cá. Aí quando ele tá meio desanimado, Sara não estava perto para chamar ele de pai de muitas nações. Aí Deus disse para ele que quando fosse de noite, que ele olhasse para as estrelas do céu. Quando estivesse no meio do deserto, que ele olhasse para a areia da praia. De tão grande que seria a sua prole. Tanto é que está aqui, ó. Eu, tu, você, todo aquele que creu. Que recebeu pela fé. Vocês estão entendendo o poder que há nas nossas palavras? O poder que há no declarar a palavra de Deus sobre as nossas vidas, sobre as circunstâncias, em todo o tempo. Orando sem duvidar, como Jesus está dizendo aqui. Amados, quando Jesus estava no barco e aquela tempestade se levantou e os discípulos se apavoraram e acordaram Jesus, Jesus olhou para ele, tipo assim, que isso? O que está acontecendo? Por que tu me acordou? Por que tu é tão tímido? Vocês não aprenderam nada até agora comigo? Tiveram que me acordar para parar esse temporalzinho aí? Abre a boca e fala. Manda a tempestade parar, manda o mar se acalmar, manda o vento parar. Aí às vezes a gente ora, Deus, faz tal coisa para mim. Deus está dizendo, manda isso parar, tchê. Faz isso calar a boca em nome de Jesus. Faz o diabo calar a boca dentro da tua casa. Faz o diabo calar a boca na tua finança. Por que tu tá dando ouvidinho para ele? Por que tu tá olhando para a tempestade? Quando eu tô mandando tu olhar para a areia da praia, pro céu, para entender o quão florífero, o quão próspero você é. Amado, se você precisa de referência visual para aumentar a sua fé, vá para a palavra. Leia. Teus olhos estão bons, se não tá bom, vai para o oculista, ou se não ora, toma posse da cura. Porque quando eu olho para cá, eu me vejo. Quando eu olho para cá, eu vejo Deus. Quando eu olho para cá, eu entendo quem eu sou. Aí, aqui do lado, o diabo começa a falar um monte de coisa e pintar um monte de quadro. Aí eu fico olhando para cá e dando graças e me alegrando. Obrigado, Deus, porque eu sou o que a tua palavra diz que sou. Eu sou próspera. Onde eu coloco a minha mão, prospera. Obrigado, porque meu corpo é saudável, é perfeito, porque Jesus já carregou toda a doença, enfermidade, chaga, praga, covid, tudo que não presta naquela cruz. Isso é atitude de fé. Isso, amado, confunde o reino espiritual. Por quê? O diabo está ali metendo seta, dardos inflamados de tudo quanto é lado, leste, oeste, norte, sul. E tu tá o quê? Tu tá como? No esconderijo do Altíssimo. Tu tá como? Na palavra. Tu tá como? Na rocha. Amados, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e sair dessa meninice. E eu digo todos os dias para mim, Maristela, tu não tem mais tempo para perder tempo. Com o quê? Com o natural. Não dá. Eu decidi, eu falo isso pro Lucimário, eu decidi que independente eu vou viver tudo que está escrito aqui, até Jesus voltar ou até eu partir para a glória. Não vou viver nada menos do que isso. Ah, mas eu não vejo tal coisa e tal coisa acontecer na tua vida. Também não, mas não vivo por vista. Mas já aconteceu pela fé e eu já recebi. Assim como Abraão recebeu Isaac pela fé, com sua esposa estéril e velha, e ele cai nos pedaços, meu filho e minha filha, vai acontecer. E eu não vou perder as esperanças, porque a minha esperança não está em homem, nem em mim. Graças a Deus que a minha esperança está na graça. A minha esperança está no que Cristo fez e não no que eu tenho que fazer. Isso que me dá força. Isso que me traz fé. Porque se tu perguntar para mim, Maristela, tu não te desanima? Todos os dias. A diferença do desanimar e ficar desanimado é muito diferente. O desânimo vem para qualquer um, para levantar da cama de manhã, para fazer certo projeto, né? Para fazer aquilo que tu tem que fazer, que tu tipo, fez até aquela agenda. Amanhã eu tenho que faxinar a casa, amanhã eu vou cortar a grama, amanhã eu tenho que visitar fulano, amanhã eu tenho que ligar para ciclano, beltrano, amanhã eu tenho que mandar umas mensagens para ciclano, que faz tempo que eu não converso, nem sei como é que a criatura tá. Né? Porque isso também é benção, meu irmão. Você tem amigos, você tem irmãos que talvez você nem manda um WhatsApp, mas você fica 5 horas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, vendo coisa da vida de pessoa que tu nem sabe quem é.
que nem crente é, que nem ministra a tua vida com o Espírito de Deus. Isso é o quê? Decisão. Esse dia eu brinquei um dia desse com o Lucimar. Eu acho que até excluí Facebook, Instagram, tudo, por quê? Porque se a pessoa não está com um nível espiritual a ponto de conseguir se equilibrar, é melhor ficar sem. Eu não estou na lei, eu estou na graça. Eu tenho equilíbrio dentro de mim. Mas se eu chego a ponto de ver que eu não estou conseguindo, meu filho, não tem problema nenhum, eu fico sem isso. Desde que o centro do meu tempo, da minha vida, do meu pensar, do meu deitar e levantar, seja Cristo. Deus. O problema, amados, não é o diabo. O problema não é o problema. O problema é o tempo que a gente gasta com essas coisas. O problema é o quanto eu me envolvo com o diabo durante 24 horas por dia. Pega 24 horas por dia e anota. Do momento que tu te levantou, o que tu sentiu. Faz um teste. Vou te dar uma dica, faz um teste. Levanta amanhã. Hoje me levantei sentindo assim. Tem que fazer isso e isso. Vai anotando as coisas durante o dia. No outro dia tu te levanta, vê o que tu fez, vê o que tu sentiu e começa a analisar. Valeu a pena eu perder tantas horas no Instagram, no Facebook, me preocupando com meu filho, me preocupando com a minha filha, me preocupando que não vai dar para pagar as contas, me preocupando que eu vou perder o emprego, me preocupando que eu não vou conseguir emprego. Onde é que está Jesus nisso? Deus? Espírito Santo? Passou longe? Aí eu digo que eu sou igreja. Aí eu digo que eu tenho o Espírito Santo dentro. Mas eu não ajo segundo. Amados, é momento de dar choque mesmo. Comprar um desfibrilador agora. Mas vai ser espiritual. Sabe que é desfibrilador que a pessoa está morrendo? Aí toma um choque na pessoa, a pessoa ressuscita. Né? Não. Comigo, o Lucimar sabe que eu sou extremista. É o 880, assim, mas eu sei que tem que ter o equilíbrio. Tô buscando, tô chegando lá. Amados, a gente tem que fazer isso com a gente. Às vezes tem que ir pra frente, tu espera dar uns gritos contigo mesmo. E aí, cara? Vai ficar até quando aí nessa palhaçada? Infrutífero. Até quando vai ficar com medo? Não vos dei espírito de medo, mas de ousadia e intrepidez. Abra essa tua boca e fala o que eu mandei tu falar. Para de falar o que o diabo está mostrando e fala o que Deus já fez. Amém. Porque o que ele fez está feito. E o que o diabo está pintando só vai acontecer se tu der ouvido. Porque o diabo não pode entrar na minha vida e na tua. O diabo não pode tocar na minha vida e na tua se eu e tu não der brecha. Não pode na doença, não pode na finança, não pode na... Não pode! A Bíblia nos garante que não pode. Mas a Bíblia diz para mim e para você, não deis lugar ao diabo. Mas quantas vezes durante 24 horas eu tô dando? Eu tô abrindo? Tô quase fazendo assim, seja bem-vindo. Tem que... Essa noite é para dar choque de realidade. Começando para mim. Eu tô aqui, ó. Gente, não dá mais. Não dei lugar ao diabo. Haja luz, houve luz. Disse Deus, haja luz, houve luz. Se a Bíblia diz que nós somos sal e luz dessa terra, nós temos que ter uma ação correspondente. E não é pela minha força, porque se nós temos um espírito recriado e nós estamos ouvindo a palavra de Deus, isso vai acontecer no automático, Tati. Nós não vamos fazer força. Porque é fruto do Espírito. Santidade é fruto do Espírito. Paz, alegria, bondade, benignidade. Amém? Tratar as pessoas bem. Eu sei que tem dias que a gente está meio atacada, dando umas patadas. Mas a gente precisa se trancar no quarto. Dizer, ei, sou um animal. Cheio do Espírito Santo. Então, carne, submeta-se ao nome de Jesus. Espírito que está tentando me perturbar, sai em nome de Jesus, porque tu não pode ficar possesso. Mas um espírito pode te perturbar. Deixar a tua língua perturbada, a tua mente perturbada, a tua casa perturbada. Não é verdade? Então, nessa noite, Deus está mostrando para nós, existe uma cartilha, existe uma palavra, existe um trilho. Esse trilho é falar
a palavra. Declarar a palavra. Amém. Glória a Deus. Não olhar para o natural. Saia do natural. Sai de onde te suga essa energia. Porque, amados, às vezes a gente está ali no meio de uma pressão, num problema familiar. E tu tá só olhando ali, pá, e tu não vê solução. Às vezes tu não consegue nem orar ali no meio. Se tu não tá conseguindo, se tu tá sendo paralisado, sai dali. Sai. Vai pra rua, sai pra caminhar e começa, Espírito Santo, me ajuda. O que eu faço aqui? Eu não tô sabendo o que fazer. Eu já tô querendo até entrar na carne. Me ajuda o que fazer. Eu sou um ser espiritual. Tu começa a dizer pra você, eu sou um ser espiritual. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou luz e não trevas. Eu sou sal. Então eu tenho que fazer a diferença nessa situação. O Espírito Santo me ajuda, o que eu faço? E aí, começa a orar em línguas. Começa a declarar a palavra sobre ti. Eu sou uma bênção. Eu sou o melhor de Deus. Eu sou justiça de Deus. Amado, não tem demônio que vai ficar na tua presença. Não tem ação do cão que vai ficar dentro da tua casa. Porque paz tem que reinar na nossa casa. Alegria tem que reinar na nossa casa. Tem luta, tem problema? Tem. Mas você decide com o que você vai ficar. Você quer ficar com a luta, com o problema, ou você quer ficar com a palavra? A questão, amado, não é o problema, como eu falei já de novo. É onde tu tá ficando. Ficar com problema, tu já sabe a tua resposta. E o teu final. Agora, se tu decidir ficar com eu sou, com a palavra, e começar a falar o que ele diz, você tem que falar a teu respeito. Mesmo que as pessoas cheguem e digam assim, tu é um mentiroso, tu é um caloteiro. E diante da circunstância, talvez você não conseguiu pagar uma conta, talvez você foi envergonhado, e você fique pensando assim, razão, ei, você já não está mais nisso, você é nova criatura. Uma coisa é uma circunstância, outra coisa é tu viver nessa coisa, fazendo essa coisa. Você está entendendo? Uma coisa é você pecar, outra coisa é você vivendo pecando. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, amados? Eu quero que você abra comigo lá em Provérbios 18. E você já fique de pé. Eu já fiquei bastante tempo, aí vocês me acompanhem nessa, amém? Lá para Provérbios 18. Você recebeu poder e revelação? Você recebeu alimento? Amém? Você recebeu as chaves para fechar portas na tua vida que precisam ser fechadas e chaves para abrir portas que precisam ser abertas pela fé. Amém? Amados, um culto não pode ser apenas um encontro de pessoas onde a gente canta uns louvor, gospel, faz umas orações que bate no forro e volta, não. O culto tem que ser um encontro poderoso que a gente sai de casa. Meu Deus! O que vai acontecer hoje? Pai, o que vai acontecer hoje? Aí tu sai do culto. Meu Deus, tem um monte de coisa acontecendo. Aí você é retardado, né? Eu vivo por fé, pode me chamar de louco. É levantar de manhã, pai, obrigado porque tem tudo isso pronto, preparado para mim hoje. Eita glória! As pessoas dizem, tá falando do quê? Não sei, mas eu sei que Deus tem um monte de coisa preparada para mim. E eu tô recebendo pela fé. E o que é? Eu nem sei, eu só sei que tem. E se ele diz que tem, eu quero e eu tô recebendo. Amém? A fé recebe. Provérbios 18, 21 diz assim a palavra de Deus, a língua tem poder sobre a vida. Diga assim comigo, coisa boa. Por que coisa boa? Porque nós estamos aprendendo a usar a nossa língua. Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. A nossa língua é santa, o nosso corpo é santo, a nossa mente é santa. Amém? Então a nossa boquinha vai ser santa e as nossas palavras santas. E nós vamos abrir a boca para santificar tudo e todos. Até as plantas. As minhas plantas que eu tomei feia, eu digo, em nome de Jesus, ressuscita, né? Ai, com uma planta, eu oro pelas minhas plantas. A Mel, de vez em quando, não está muito bem, eu digo, em nome de Jesus, tu é curada. Tudo que é meu é de Deus, e tudo que Deus tem para mim é bom. Vai saindo todo mal aí, em nome de Jesus. Ai, orando por um cachorro. Cada um anda na fé que tem, meu amigo. O carro tá fazendo barulhinho, eu digo, pode parar em nome de Jesus.
até chegar o zero que já chegou ali, tá ali na concessionária, só falta ir lá pegar, tu vai ficar bom. Tu te ajeita em nome de Jesus. Tu é perfeito, tá tudo funcionando perfeitamente. Palavras têm poder. E eu vou comer e você vai comer daquilo que a gente falar. O teu alimento, a tua saúde mental e espiritual tem sido o que você tem falado. Porque o que você fala, você se alimenta. Porque o primeiro ouvido a ouvir a sua voz é o seu e o meu. Glória a Deus! Isso é um termômetro para mostrar como é que está a nossa língua nessa noite. E a nossa fé. Amém? Para nos condenar? Não. Termômetro mostra, serve para quê? Para mostrar se a coisa está boa ou se está ruim. É a realidade. Botou o termômetro ali, 39,5. Tá um negócio errado aí. Vamos ver o que está errado? Vamos resolver? Não é verdade? Então, a palavra ela é um termômetro. A palavra ela é uma baliza. Ela sempre vai nos mostrar até onde a gente pode ir. Tudo me é lícito, a Bíblia diz. Mas nem tudo me convém. E eu preciso hoje decidir para que eu vou dar prioridade na minha vida. Se vai ser a Deus ou ao diabo. Falo. Isso aí é você e Deus, meu filho. Eu e Deus. Eu sei o que eu tenho falado, pensado e feito, e você também. E isso não é uma palavra de condenação. Isso aqui é papai dizendo assim, eu te amo, mas você precisa melhorar umas coisas, senão você vai se lascar. Lá na frente não vai dar boa coisa se você continuar desse jeito. Eu quero ir contigo, mas de vez em quando tu foge de mim. Que o filho pródigo, ele só se lascou, estou usando essa palavra lascar para chocar. Ele só se lascou bem lascado, foi porque o pai dele abandonou ele. Ele se deu muito mal, porque ele saiu da proteção do pai. Saiu da cobertura do pai. Ele foi para longe da casa do pai. E lá ele provou de tudo aquilo que o diabo já tinha preparado para ele. Ai, não, ele sofreu as consequências, porque ele desobedeceu o pai, Deus castigou ele muito, a ponto dele querer comer as comidas do porco, porque ele estava passando fome. Não. Deus representa o pai daquela parábola. E Deus deu a herança todinha para ele. E ele não tinha nem morrido, aquele pai. Herança é dada geralmente quando o filho morre, quando o pai morre. Mas aquele pai foi tão bom e disse, filho, se é isso que tu quer, eu vou te dar a tua parte, vai. Deus deu a parte e ele foi. E mesmo quando ele voltou, querendo ser empregado do pai, a Bíblia diz que quando Deus viu ele, o pai viu ele distante, porque o pai já estava esperando. O pai está sempre esperando. Sempre. Para quê? Ah, tu errou. Quando ele chegar aqui, ele vai ver a correção que eu vou dar nele. Ele quer restituir tudo aquilo que o diabo roubou. Ele quer restituir tudo aquilo que você botou fora na ignorância. E a Bíblia diz que quando o pai avistou aquele filho, ele preparou uma festa. Pediu que os empregados matassem um vir mais gordo, preparassem a melhor comida. A Bíblia diz que ele pediu um anel e uma sandália. Isso significa restituição de uma autoridade. Ele colocou um anel no dedo do filho, chegou com um trapo, fedendo, porque estava cuidando de porco. Ele botou vestes novas, sandália nos pés e um anel na mão. Tipo assim, eu estou te restituindo como filho. Você não merecia. Mas a graça é assim, é um favor imerecido. Mereci ir para o inferno com o tripitudo e eu também. Mas Jesus foi lá, morreu e restituiu. E mesmo quando a gente vai lá, faz nossas bobagens, Marisa, a gente, né? Dá nossas tropeçadas diárias, sempre lá para colocar o anel para nos honrar como filho, colocar sandália nos nossos pés, né? Porque ele não quer ver ninguém perdido. E nem arrebentado. Então, vamos vigiar, amados. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la, mulheres, conversa bastante, vamos dizer conversa, né? Fala muito, mas a gente conversa, assim. É estudos que falam, né? Mas a Bíblia diz que nós somos sábias e a mulher sábia edifica a sua casa.
Então, já que a gente tem a necessidade de falar tantas palavras durante o dia, nós vamos falar muitas palavras. Amém? Porque nós somos cheios do Espírito Santo. Eu quero que você fique com essa palavra. A língua tem poder sobre vida e sobre morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aquele que a bem utiliza, comerá do seu fruto. Então quer dizer que tudo que sai da minha boca e da tua boca se transforma num fruto. Porque palavras são sementes. Então vamos decidir o que nós vamos falar. Hein? Vamos declarar morte ao que não presta? Vamos declarar vida ao que está estéril. Porque assim como Deus criou todas as coisas, e no sétimo dia ele descansou. Acho tão lindo. Ele descansou e deu para nós. Tudinho. Coisa linda, né? A gente precisa entrar nesse descanso de Deus. De chegar a ponto de, Pai, independente da circunstância, eu sei que o Senhor não mudou, a sua palavra não mudou. Tá tudo certo, vai dar tudo certo. Pode dar tudo errado agora, mas vai dar certo. Deus está esperando essas palavras de mim e de você. Amém? No momento de raiva, Deus tem ministrado a minha vida. O Espírito Santo tem ministrado a minha vida. Por quê? Ai, pastora, tu tem raiva, tu tem vontade de xingar. Tem muita, todos os dias. Várias vezes no dia. Nossa, tu é carnal. Não, eu tenho uma carne que precisa ser subjugada pela palavra e pelo Espírito todos os dias. E se eu não fizer isso, eu vou estar entregue a ela, a xingar as pessoas na rua, né? A ofender. Mas glória a Deus que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Amém. Glória a Deus. Ele ajuda sempre que a gente pedir. E eu creio que nessa noite você e eu fomos ministrados para isso. Obrigado, Senhor. Amadurecimento. Realinhar a nossa mente, a palavra de Deus. Entendendo que existe uma cartilha que foi criada e escrita para nós. Um manual de vida e vida de sucesso. Dizendo o que Deus diz sobre nós. Falando o que Deus fala sobre nós. Pai, em nome de Jesus.